O Eterno, bendito seja o seu nome para sempre. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat. Lembra-te do dia de Shabat. Para o Hashem, Shabbat Shalom Lekulam, que o Eterno te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Para o Hashem. Nessa tarde, com Pinchas, nós iremos nos dedicar exclusivamente a Haftarah. Haftarah é a conclusão, a parte dos profetas relacionados, a parte dos profetas que é relacionada com a porção da Torá. E a Haftarah da semana, Pinchas, é 1 Reis, capítulo 18, verso 46, ao capítulo 19, verso 20, que trata a gente da história mundialmente conhecida, uma história muito conhecida, que é justamente a história de Eliahu, o profeta, sua famosa batalha no Monte Carmel contra os profetas de Baal e os profetas de Asherá. Uma história muito conhecida, muito famosa. Assim. Mas o que é que tem a ver essa história, essa porção dos profetas com a porção Pinchas, a porção da Torá? Muitos vão dizer que a semelhança, o aspecto de ligação entre os profetas e a Torá é o caso de Pinchas, o zelo de Pinchas e o zelo de Eliahu. Porém, eu vou mostrar a vocês que essa não é a ligação. É muito mais além. A ligação, na verdade, não é entre Pinchas e Eliahu. Eliahu. É entre Moshe e Eliahu. Eles são chamados de Shnei Edai, duas testemunhas. Hashnei Edai, as duas testemunhas. As famosas duas testemunhas. Vocês, através das escrituras, sobre isso, essa ligação. É uma ligação tão grande que os detalhes são impressionantes entre Moshe e Eliahu. Apesar de terem vivido em tempos totalmente diferentes, a ligação entre eles, a semelhança dos eventos, é algo impressionante. Os dois são profetas, os dois morreram, ou deixaram de respirar, saíram da sociedade no mesmo lugar, no mesmo local. Os túmulos são incógnitas, ninguém sabe onde estão enterrados. E há realmente Há muitas teorias sobre isso, mas nós vamos ver o que a Escritura diz, tá bom? Primeiro, nós temos que ter certeza que Moshe e Eliahu realmente são as duas testemunhas ou trata-se apenas de especulação. Então, vamos afastar qualquer tipo de especulação sobre isso. Vamos afastar agora, através das Escrituras, toda e qualquer dúvida. Vamos ter a certeza disso. Existem muitos indícios, mas será que é isso mesmo? Então, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês, antes de nós lermos e estudarmos a Haftarah, que tem alguns pontos bem interessantes, eu primeiro quero mostrar a vocês revelação laico. Eu coloquei para vocês no original. Capítulo 11, verso 3. Apocalipse, Razão, Guiliano, o que você quiser. Relação 11, os escritos nazarenos.
verso 3. Isso é bem interessante e é bom que você, para ensinar as pessoas. Vou ler em hebraico e a gente vai traduzindo. Natati leshnei edai nibeu yamim mataim shishim bilvush sak. Natati e darei poder, ou o meu poder, ou a minha autoridade. Renatati. E presentearei quem? Lishnei. E presentearei com autoridade, com poder, e destinarei a autoridade para as duas testemunhas. E dai para as duas testemunhas. Venibeu e profetizar. Nibeu vem daí que vem a palavra navi, viim, profetas. Venibeu e profetizarão e a mim por Elef vexixim. Elef é 1000, mataim 200, xixim 60. E a mim dias 1260 dias. 1260, 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Exatamente isso. 3 anos e meio. 1260 dias. Bilvush sak. Vestidos de saco. Vestidos, saco. Sakit, sacola. Até hoje usa. Sakit, sacola. Sak é saco. Eles estarão vestidos de saco. Panos de saco. Como um sinal de lamento. Um sinal de lamento. Um sinal de que estão de luto. Lamento. Possivelmente pelos pecados. Muito bem. Continuando, verso 4. Elas, as duas oliveiras. Não, ou que é, no caso, elas são as duas oliveiras. Bom, quando fala dessas duas oliveiras, nós lembramos do profeta Zechariah. Um pouco sobre isso. Que fala das duas oliveiras. Depois ele diz: Ustei ha-menorot. Menorot. As duas. Ondim. Ha-ondim. Elohei Haaretz, que permanecem diante do Elohim da terra. Esse termo é o mesmo que cita lá no profeta Zechariah, diante do Elohim da terra. Verso 5. Hanã, ele vai agora passar características dessas duas testemunhas. Ele não vai falar o nome. Ele não vai dizer o nome. Porém,
vai dar características que identifiquem essas duas testemunhas sem sombra de dúvidas. Verri yesh ish li nego bam se esh mipihem ve et oyevehem mot yamut kol hamevakesh lingoa gam leraat. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser lhes causar danos, deverá morrer dessa forma. Então, é alguém que, quando acuado, quando algum dos inimigos vem para confrontá-los ou até para matá-los, tem autoridade para lançar fogo sobre eles, consumindo os seus inimigos. Ora, vamos continuar lendo e já vamos verificar cada um desses pontos. Próxima característica, segunda característica, verso 6. Segunda. Vehem yesh le'el yadam la'atzor et hashamayim levilti heyot matar kol yamei nevuatam veyesh le'el yadam lahafodh et hamaim ledam ulehakot et haaretz bechol maka kedei chefetzam. Olha que interessante. Tem autoridade para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue. Vamos pegando esses detalhes aí para a gente descobrir quem são. Água em sangue. Transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas. Com todo tipo de pragas. Quantas vezes desejarem. Muito bem. Então, quem são nas Escrituras? Nas Escrituras. Quem são nas Escrituras que tem essas características? São 4 características que a gente viu aqui. Primeiro, envia fogo sobre os seus inimigos para consumi-los. Não é fogo para consumir a oferta, não. Aconteceu isso com muitas pessoas. É fogo que vem dos céus e consome os inimigos. Segundo, cerrar, fechar o céu para que não chova pelo tempo em que estiver profetizando. Terceiro, transformar água em sangue. Quarto, enviar pragas sobre a terra. Pragas. Então, quem são os personagens que tiveram essas características? Se você tem ainda alguma dúvida, vamos começar pelas oliveiras. Zechariah, profeta Zacarias.
Zacarias, Zechariah, capítulo 4. É o penúltimo dos profetas. Se você encontrou, se você tem a Bíblia judaica e achou Salmos, está pertinho. Vai voltando o Salmos, já você chega em Zechariah. Capítulo 4, verso 3. Vamos ler o 3 primeiro. Junto delas estão duas oliveiras, uma à direita da vasilha e a outra à esquerda. Então, o texto fala sobre Shnei Hazeitim, eles são as duas oliveiras. E no final do capítulo 4 de Zechariah, no verso 14, é perguntado quem é. O que significa as duas oliveiras? O que é dito no verso 14? Ele me disse, eles são os dois ungidos com azeite, eles estão com o Elohim de toda a terra, ou o Senhor de toda a terra. No livro de Revelação, não aparece Senhor, aparece Elohei Haaretz. Mas é a mesma coisa. É citado o mesmo texto de Zechariah, capítulo 4. Eles são as duas testemunhas, os dois ungidos, as duas testemunhas. Outro texto. 2 Reis, por favor, 2 Reis, capítulo 1. Eu desejo que não fique nenhuma dúvida sobre isso para vocês. 2 Reis, capítulo 2, por isso que eu vou mostrar a vocês todos os textos. 2 Reis, capítulo 2, perdão, 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Melahim Bet, capítulo 1, verso 10. Então vamos para a primeira característica. Eliarro respondeu ao comandante de 50. Foram 50 homens enviados pelo rei para confrontá-lo. Se eu sou... Eliarro respondeu ao comandante de 50. Se eu sou um homem, de fato, um homem de Elohim, que desça fogo do céu e queime você e os seus 50 homens. E desceu fogo do céu e queimou o comandante e seus 50 homens. E aí, novamente, o rei enviou outro comandante de 50, juntamente com 50 homens, e novamente a mesma coisa. Desceu fogo do céu e consumiu aqueles que tentavam confrontá-lo, que tentavam matá-lo. Então, a primeira característica é: não há dúvida que se trata de Eliarro, Hanavi, Eliarro, o profeta. Eu coloquei 2 textos dos escritos nazarenos, mas antes de você ler esses 2 textos, veja, por exemplo, Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Eu me lembrei desse texto e é bom ler, para não ter dúvida. Eliarro de Tisbe, um habitante de Gilad, nós falamos disso pela manhã, citamos essa cidade, esse local pela manhã, disse para Ahav: assim como vive Adonai, Elohim de Israel. E quando fala Gilad, pessoal, vocês têm que lembrar das 5 mulheres filhas daquele homem que morreu no seu pecado e não deixou herdeiro homem, e as mulheres foram reivindicar. Elas são... Eliarro é desse parentesco, é dessa tribo, Menashe, é desse mesmo local. Tá? Então, falamos disso pela manhã. Isso também...
Assim como vive Adonai Elohim de Israel, diante de quem eu me prostro, não haverá nem chuva, nem orvalho, nos anos que se seguirão, a não ser por minha palavra. E, de fato, o céu foi fechado, cerrado, e por 3 anos e meio, 1.260 dias, por incrível que pareça, mesmo número, que também 1.260 dias foi o tempo em que Yeshua esteve com o seu ministério maravilhoso, profético, poderoso, um ministério de techuvá, de arrependimento, de total ligação e apego ao eterno e principalmente à sua Torá, aos seus mandamentos, a obediência a Adonai, o amor ao eterno, ao próximo, o amor ao eterno com todo o coração e ser, e ao próximo como a si mesmo. Foram 1.260 dias. É bem interessante esses números na Escritura que às vezes a gente não desperta. Foram 3 anos e meio em que esteve Yeshua, dos 30 aos 33 anos e meio. Ele nasceu na festa de Shavuot, na festa de Sukkot, na festa das cabanas, e morreu na festa de Pessah. Da festa de Pessah para a festa de Sukkot são 6 meses. Por isso, 3 anos e meio. Muito bem. Continuando. Lucas, capítulo 4, verso 25. Agora nos escritos nazarenos. Lucas. Em homenagem ao nosso amigo Lucas, da Techuvá. Lucas, capítulo 4, verso 25. É verdade. Quando Eliarro estava em Israel, isso o próprio Yeshua dizendo, o céu foi fechado por 3 anos e meio para que a terra sofresse uma fome severa. Havia muitas viúvas. E também no livro na carta, melhor dizendo, de Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo, irmão de Yeshua, Yaakov, conhecido como Tiago, capítulo 5, verso 17. Eliarro era apenas um ser humano como nós. Contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6.260 dias. Então, as duas características, enviar fogo a consumir os inimigos e a terra ficar sem chover pelo tempo em que ele está profetizando, foram 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, você lê isso no capítulo 18, que aí você vê que se passaram 3 anos e meio. Só tem uma pessoa em toda a história da humanidade que aconteceu essas duas características. E seu nome é Eliarro. Eliarro. Quais são as outras 2 características do livro de Revelação? Então, já sabemos a primeira testemunha. Eliarro, o profeta. As 2 próximas características é transformar a água em sangue. Não, Yeshua transformou água em vinho. Yeshua transformou água em vinho. Aqui está dizendo que é água em sangue. Então não é Yeshua, não. Quem transformou água em sangue? Hein? Água em sangue. Água em sangue. Moshe. No livro de Shemot, se tiver dúvida disso, basta você abrir no livro de Shemot. No livro de Shemot,
No livro de Shemot, capítulo 4, não capítulo 4, me perdoem. Não é capítulo 4. É o capítulo 7. Capítulo 7, do verso 19. Verso 17. Por isso Adonai diz, isso fará você saber que eu sou Adonai. Pegarei da minha mão e ferirei a água do rio e ela será transformada em sangue. De Moshe. A próxima característica, eu não vou nem ler, porque todo mundo sabe. Não há dúvida disso. Qual é a próxima característica? Enviar sobre a terra toda sorte de pragas. Sorte é diversidade. Né? Sorte é variedade. Variedade de pragas. Quem foi o personagem bíblico que, através dele, veio variedade de pragas? Gafanhotos, moscas, rãs, o rio, né, que você já falou, se transformou em sangue, gelo e fogo do céu ao mesmo tempo, saraiva e fogo ao mesmo tempo, apagão por toda a terra por 3 dias, morte dos primogênitos, então, pragas diversas. Quem foi o personagem? Moshe. Não tem outro, não existe outro. Moshe. Moshe Rabbeinu, Moshe é nosso mestre. Em Matitiahu 17, e não só em Mati 17, Mateus 17, mas em praticamente todos os outros evangelhos que retratam a história de Yeshua, mas no capítulo 17 aparece que Yeshua tomou Shimon Kefa, Yaakov e seu irmão Yohanan. Não é Yaakov aqui o irmão de Yeshua. É Yaakov, o Talmidim, o discípulo. 6 dias depois, Yeshua tomou Shimon Kefa, Yaakov e seu irmão Yohanan e os levou em particular a um alto monte, o Monte Tavor. Tavor, que é o significado, aqui ele traduziu o nome Tavor, que é justamente isso, altura. Tavor, altura, um alto monte. Enquanto olhavam, ele começou a mudar de forma. Enquanto os 3 olhavam para ele, ele começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Baruch Hashem. Então eles olharam de novo. Eliarro, Moshe e Eliarro. Será coincidência? Não. São as Shnei e Dai, as 2 testemunhas. Moshe, o que é que Moshe representa? A Torá. O que é que Eliarro representa? Os profetas. É interessante que nenhum dos dois tem livros com o seu nome. Nenhum dos dois tem livros com o seu nome. Você não vai achar Eliarro capítulo 1. Não existe. Existem profetas que têm apenas um capítulo, mas Eliarro não tem nenhum livro com o seu nome. Não importa. Ele foi escolhido pelo Eterno para ser uma das testemunhas.
Moshe não tem nenhum livro com o seu nome, apesar que ele foi usado para escrever, ditado pelo Eterno, toda a Torá, alguns salmos e o livro de Iov. Iov, foi Moshe que escreveu, Iov. Mas não há nenhum livro com o seu nome, Moshe. Como também não há nenhuma porção com o seu nome. De 54 porções, você vai achar porções com nome de personagens diversos. E muitas vezes, até alguns personagens, maus, como, por exemplo, Balac, né? O rei dos Moabitas. Korah, aquele que se rebelou contra Moshe. Tem até o sogro de Moshe, que não era nada mal, era uma pessoa doce, maravilhosa, e Tro. Mas não há uma porção sequer com o nome Moshe. Já falamos sobre isso semana passada e foi bem interessante que nós verificando toda a história de Moshe e o que ele fez foi muito o que ele comeu. A falha dele e a justificativa pela qual o Eterno disse a ele que ele não entraria na terra e não abriu mão disso, como o Eterno foi duro com Moshe, muito duro. É que o Eterno não queria revelar para ele o que aconteceria no futuro. Porque ele morreu sem saber disso. Mas nós hoje sabemos o porquê dele não ter entrado na Terra Prometida. Porque aquele era o local que ele deveria ficar para um certo dia, marcado pelo Eterno, se levantar para ser uma das testemunhas, junto com Eliarro. Vocês vão ver também que o lugar aonde Eliarro, o último lugar que ele foi visto, é exatamente o mesmo lugar aonde Moshe foi também visto pela última vez. Mas ninguém viu aonde está o seu cemitério. Ninguém sabe, na verdade, que Moshe, assim, com toda certeza, ninguém viu Moshe fechar os olhos. Porque senão iriam ver aonde ele estava enterrado. Ninguém viu. Foi unido ao seu povo. O seu enterro. Também ninguém viu o momento, só fechou os olhos. Só se viu ele sendo levado por um carro do Eterno, um carro, uma carruagem de fogo, como um redemoinho sendo levado. Pronto. Sobre isso. Então, esses dois apareceram a Yeshua quando ele estava totalmente fora da sua humanidade. É como se ele entrasse no futuro. Eu fico sempre me perguntando como é que esses talmidim souberam que ali se tratava de Moshe e de Eliarro. Até porque não existia foto. Não existiam livros com foto dizendo, olha, esse aqui é Moshe, esse aqui é Eliarro. Como é que souberam que era Moshe? Com certeza havia algo, e eles já sabiam que era Moshe, não foi depois que perguntaram a Yeshua, não. No verso 4, no verso 3, eles olharam e viram Moshe e Eliarro conversando com ele. Kefa disse a Yeshua, é bom estarmos aqui, Senhor. Se quiser, armarei 3 barras para você e uma para Eliarro. E eles ficariam sem barraca, né? Diante de tantas personalidades como aquelas. Moshe e Eliarro nunca falou com os talmidim e não viram os talmidim porque aquilo foi uma visão do futuro. É incrível.
Mas Kefa, Shimon Kefa, sabia que era Moshe e Eliarro. E cita isso. O que é que faz uma cabana para Moshe e Eliarro? Mas como é que ele sabia que era Moshe e Eliarro? Existia algo que identificava as pessoas. Por exemplo, o texto não diz, mas eu imagino que Moshe estava segurando 2 tábuas. Isso identifica. É Moshe. São as 2 tábuas da Torá. Representa a Torá. E Eliarro? Eliarro estava vestido com roupas de couro, peles de couro, né? Roupas de peles de couro, com um cinto, tá? Que identificava ele como profeta. Essa era a identificação de Eliarro. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 1, verso 7, o rei lhes perguntou: como era o homem que encontrou vocês e falou essas coisas? Ele era um homem peludo. Ele era um homem peludo. Ele era um homem peludo, eles responderam. E trazia um cinto de couro em torno de sua cintura. O rei disse: é Eliarro. Então, são características marcantes. Não é à toa esse texto de Matitiarro, como dos outros também que relataram o mesmo evento, trazer as 2 testemunhas. Por que Moshe e Eliarro? Porque são as 2 testemunhas, descritas no livro do profeta Zechariah e no livro de Revelação. Mas não fica só por aí. Quero mostrar a vocês importante. Vocês já viram pela manhã, eu não vou precisar ler, que Moshe estava com o povo de Israel aonde? De frente para Jericó, de frente para o Iardém, a leste, ao oriente do Iardém, do Jordão, do outro lado do Jordão, onde hoje é a Jordânia. E lá das cordilheiras de Avarim, ele viu toda a terra de Israel. E depois foi unido ao seu povo. Aquele local é chamado Monte Nevo. Pronto. É fora da terra de Israel, é fora do limite da fronteira de Israel, até os dias de hoje. Essa é a terra pela qual o Eterno disse que não daria nada ao povo de Israel. Seria dos filhos de Lot, os moabitas, os moavinos. Por que o Eterno não mandou destruir os moavinos? Nós falamos pela manhã. Nós falamos ontem à noite, não? Ontem à noite. Mas tem outro detalhe também. Dos moabitas vem Ruth. E de Ruth, David. E de David, o Mashiach, Yeshua. Então, você já sabe aonde o nosso querido Rodolfo pergunta, como é que ele sabia se não tinha fotos? Exatamente. Né? Através das características. Se vocês estivessem no lugar deles e conhecessem toda a história, como eles conheciam, da Torá, dos profetas, que estudavam isso toda semana como nós, se vocês estivessem lá também, vocês iriam com certeza saber de quem se tratava. De quem se tratava. Por exemplo, se você visse um homem ruivo, com uma harpa na mão, você iria dizer que era quem? Sem você ter visto a foto dele. Davi, o rei Davi. São características marcantes da pessoa. Ruivo e com a harpa na mão. Tocando, dedilhando os belos salmos. São características marcantes. Não precisa de foto para saber que ali, obviamente, só pode estar se tratando do rei Davi.
E eles não tiveram dúvidas que se tratavam de Moshe e Eliarro. Moshe, novamente eu volto a dizer, representa a Torá. E Eliarro, os profetas. E Yeshua, praticamente em todas as suas mensagens, os seus ensinos, ele cita essas duas testemunhas. A Torá e os profetas. Ele mesmo disse que não veio abolir nem a Torá e nem os profetas, mas torná-los plenos. Ele cita também, naquela parábola sobre o rico e Elazar, o pobre mendigo, os dois morreram. No final, ele cita o quê? Moshe e os profetas, a Torá e os profetas. Quando Avraham Avinu, nosso pai Avraham, dentro da parábola, diz para aquele rico que queria que ele enviasse o Elazar de volta à terra, de volta ao mundo dos vivos, para que os irmãos dele, os irmãos do rico, fizessem techuvá, se arrependessem. E o que é que diz Avraham? Eles têm Moshe e os profetas. Por que eles não acreditam nessas duas testemunhas, vamos dizer assim? Não, mas se tiver alguém que ressuscite dos mortos, com certeza eles vão acreditar agora. Precisa de algo mais. Não. Se não acreditam na Torá e nos profetas, não adianta ressuscitar ninguém que não vão acreditar. Se eles não acreditam na Torá e nos profetas, vão acreditar em quê mais? Eles têm, todos têm, essas duas testemunhas, a Torá e os profetas. Uma representação. Essas duas testemunhas irão profetizar o quê? Ensino e profecia. Ensino da Torá e profecia, a profecia dos Neviim, dos profetas. São duas coisas que se unem para trazer ao ser humano o desejo de arrependimento, se arrepender, fazer techuvá. Todo e qualquer profeta, como já falamos, tem essa característica de techuvá. Nenhum profeta, nenhum sequer, nenhum se levantou pelo Eterno que não fosse com essa característica de arrependimento, levar primeiramente o povo ao arrependimento. Foi através dessas passagens que eles identificaram Moshe e Eliarro. Muito bem, exatamente. Agora vamos para a 2 Reis, vamos ver a morte de Eliarro. Mas Eliarro morreu? Mas é claro que morreu. Ele não subiu até o céu, até o Shamaim. Ele subiu diante do Elisha, que foi que viu ele subindo. Mas ele não foi até o céu. Ele foi até o céu físico. Ele não foi até onde está o Eterno, por exemplo. Porque ninguém subiu ao céu. Só uma pessoa desceu de lá. O Filho do Homem. Então, foi levado para cima. Mas depois, qual o caminho que ele levou? Nós vamos ver agora qual foi o caminho. Do lado de Moshe, gente. Você já pensou na ressurreição dessas duas testemunhas? Moshe está num lugar, Eliarro está no outro. Daqui que eles se encontrem, eles têm que sair juntos. A Torá e os profetas estão juntos, assim como nós estudamos toda semana. A Torá e os profetas juntos. Não dá para separar, não. Sempre estão juntos. 2 Reis, Milahim Bet, capítulo 2, verso 15. Perdão, capítulo 2, do verso 2 ao verso 15. Quando Eliarro disse a Elisha, por favor, espere aqui, porque Adonai, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 2.
Quando Eliarro disse a Elisha, por favor, Elisha, por favor, espere aqui, porque Adonai enviou-me por todo o caminho até Beit-El. Eles estão dentro da terra de Israel. Até Beit-El. Contudo, Elisha falou, como vive Adonai e como tu vives, eu não te abandonarei. Então eles desceram até Beit-El. Os discípulos dos profetas de Beit-El vieram a Elisha e lhe perguntaram, você sabe que hoje Adonai tirará seu senhor de você? Sim, eu sei, respondeu ele. Não digo mais nada. Elisha era todo... Ele não gostava de muito rodeio. Isso a gente percebe, né? A vida de Elisha. Né? Ele não gostava de rodeio. Ele queria que as pessoas fossem diretas. Não fica enrolando, não. Já sei, não fala mais nada. Isso foi também com Naamã. Não me venha com dinheiro, com prata, meu amigo. Vá lá no Iardém e dê 7 mergulhos e ponto final. Quer ficar limpo? Vá lá, dê 7 mergulhos e saia que você vai estar limpo. Pronto. Nem quis recebê-lo. Ele nem viu o profeta. Ele não gostava muito de rodeio, ele não gostava muito de aparecer, entendeu? Ele não gostava de aparecer. Reservado. Baruch Hashem. Que ele apareça e que nós cada dia mais venhamos a desaparecer, diminuir, como ensinou Yohanan Ramatbil, Yohanan imersor. Capítulo 2 de 2 Reis, agora verso 3, verso 4. Então Eliarro disse a Elisha, por favor, espere aqui, porque Adonai enviou-me a Jericó, olha, enviando ele em direção ao lugar aonde Moshe foi visto pela última vez. Só que Moshe estava do outro lado do Iardém, e Eliarro vai chegar a Jericó, do lado oeste do Iardém. Mas calma, relaxa, calma. Tenha calma. Ele vai atravessar o Iardém, vocês vão ver. Vai para o mesmo, e ele está seguindo não a sua vontade, a palavra do Eterno. Como vive Adonai, como tu vives, eu não te abandonarei. Então eles vieram a Jericó. Os discípulos dos profetas de Jericó aproximaram-se de Elisha, e lhe disseram, você sabe que hoje Adonai tirará seu senhor de você? Sim, eu sei, ele respondeu, não me diga mais nada. Eliarro disse, por favor, espere aqui, porque Adonai enviou-me ao Iardém, ao Jordão. Ou seja, ele vai atravessar o Iardém, ele vai para o mesmo local onde Moshe foi visto pela última vez. 50 dos discípulos dos profetas vieram e observaram de certa distância, enquanto eles permaneciam próximo ao Iardém, Jordão, do lado de Israel, do lado do território de Israel. Prestem atenção. Ele é o manto e golpeou a água com ele. E a água dividiu-se para a direita e para a esquerda, um lugar onde, muito tempo atrás, quando o povo de Israel passou em seco, os sacerdotes à frente com a Arca da Aliança, e quando pisaram na margem do Iardém, do Jordão, que é bem curtinha, dá para ver do outro lado tranquilamente, as águas fizeram a mesma coisa. E passaram em seco. E colheram 12 pedras, areia do rio, como testemunha, que passaram o Iardém em seco. E aconteceu. Ele dividiu para a direita e para a esquerda, então os dois atravessaram em terra seca. Essa travessia não dura nem 2 minutos, nem 1 minuto, 2 minutos. É curtinho o lugar. Esse local, já fui algumas vezes nesse mesmo local. É bem curtinha, bem curtinho. Acredito que não dê nem 100 metros.
Acredito que não dê 100 metros. É muito curto. Pelo menos a nossa vista é muito curta. A fronteira entre Israel e Jordânia. Eles atravessaram em terra seca. Depois que eles tinham atravessado, Eliarro disse a Elisha: diga-me o que posso fazer por você antes que você seja tirado. Elisha respondeu: por favor, que uma porção dobrada do mover que está em você venha sobre mim. Ele replicou: você está pedindo uma coisa muito difícil. Entretanto, se você me vir quando eu estiver sendo tirado de você, terá o que me pediu. Do contrário, não conseguirá. Subitamente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, ou seja, chegando até próximo ao local de Moshe, eles estão nas planícies de Moabe. Quando atravessam o Iardém, as planícies de Moabe, onde hoje é a Jordânia. Enquanto estavam caminhando e conversando, apareceu ali uma carruagem incandescente de fogo, flamejante, com cavalos de fogo. O animal. Quem é que está relatando isso? Elisha, que viu. Ele viu isso. Ele viu uma carruagem que tinha cavalos, mas tudo era de fogo. Porque não é da terra, é algo que tomou ele. A carruagem os separou um do outro e Eliarro subiu ao céu em um redemoinho. É o que ele viu, o que ele conseguiu ver. Elisha viu isso e chorou: meu pai, as carruagens e os cavaleiros de Israel. Então Eliarro desceu de sua vista, tomando suas vestes, ele as rasgou ao meio. Depois tomou o manto de Eliarro que tinha caído dele. Parando sobre a margem do Iardém, ele tomou o manto que tinha caído de Eliarro, golpeou a água e disse a Adonai, o Elohim de Eliarro. Quando bateu na água, porém, ela se dividiu para a direita e para a esquerda. Então Elisha atravessou. E a partir daí Elisha disse: realmente, esse mover está agora comigo, porque aconteceu a mesma coisa. Eliarro, o Eterno transferiu o ministério de Eliarro para Elisha. Assim como vimos pela manhã, que passou de Moshe, esse mesmo mover, essa mesma unção, essa mesma manifestação de Hashem, o Eterno disse: coloque a mão sobre Yehoshua e você irá o comissionar na vista de todo o povo. E aconteceu a mesma coisa, porque se vocês observarem o verso 15, quando os discípulos dos profetas de Jericó o viram à distância, eles disseram: o mover de Eliarro, a manifestação que estava sobre Eliarro, repousou sobre Elisha. Então, a vista também, obviamente, dos talmidim, dos discípulos. Assim aconteceu também com Moshe, transferindo a autoridade para Yehoshua, o sucessor de Moshe. O texto deixa claro que ele não viu mais, perdeu de vista. Mas para onde foi Eliarro? Não foi para o céu. O céu que eu digo, o Shamaim, aonde está o Eterno, não. Ninguém subiu ao céu. Para onde ele foi? O Eterno, essa carruagem, despistou, obviamente, os curiosos alunos, os talmidim, que estavam lá, 50, que estavam olhando atentamente para tudo. Despistou eles. E próximo dali estava o local, é o mesmo local, gente, onde estava Moshe enterrado, que o próprio Eterno o enterrou. Ninguém sabe onde está o seu túmulo. E, obviamente, que o Eterno colocou Eliarro do lado de Moshe. Isso deixa claro quem são as duas testemunhas. As histórias são muito parecidas. Agora, vai ficar mais parecido ainda quando estudarmos agora rapidamente.
essa Haftará. Houve um momento na vida de Eliarro, assim como houve um momento na vida de Moshe, que o Eterno barrou a continuidade do seu ministério. Moshe estava destinado a entrar na terra prometida. Ele sabia que ele ia entrar, óbvio que ele ia entrar. Mas houve um problema que nós já estudamos no livro de Bamidbar, quando ele não conseguiu manter a santidade de Adonai diante do povo, quando ele se rebelou contra a palavra do Eterno e bateu na rocha 2 vezes. Mas isso também aconteceu com Eliarro, a mesma coisa. Rocha 2 vezes? Não. Mas aconteceu com Eliarro também algo semelhante e que o Eterno barrou a continuidade do seu ministério. Como foi? Vamos lá. Todo mundo sabe, eu não vou ler, vocês podem ler, devem ter lido, porque é a Haftará da semana, capítulo 18 de 1 Reis, do verso 46 a capítulo 19, do verso 21. É a famosa história de Eliarro, quando desafia os profetas de Baal. Só que as pessoas imaginam que foram só 400 profetas de Baal, mas não foram só 400 profetas de Baal. Na verdade, foram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá. Capítulo 18, verso 19. No Monte Carmel, próximo à cidade, onde a cidade hoje é a linda cidade de Haifa, lá no Monte Carmel, ele desafiou esses adoradores, esses profetas. Baal é o deus dos cananeus, o deus marido. Baal quer dizer marido. Asherá quer dizer a mulher dele, ou seja, a mulher de Baal. Nimrod e Samiramis. O deus Sol e a deusa Lua. Todo o calendário, com exceção do hebraico e o domingo e a segunda é o dia do Sol e a segunda o dia da Lua. Logo após o domingo vem a segunda. Logo após o Sol vem a Lua. Tempos antigos. Em qualquer idioma que você pegar, e não só isso, como o nome de vários deuses, Júpiter, Marte e assim. O sábado, por exemplo, em inglês, é o dia de Saturno. Dia de Saturno. Não tem nada a ver com Shabat, não, na língua inglesa. Somente o português e o hebraico é que não trazem essas coisas. Veja, mas espanhol, inglês, alemão, seja lá o que for, tudo está nos dias da semana para que as pessoas sempre estejam citando na sua boca o nome desses deuses. Mas não vem ao caso agora. Vamos aqui, Baal e Asherá. Baal, normalmente, quem era adorador de Baal eram os maridos. E quem era adoradora de Asherá eram as mulheres. Mas nos dois casos eram homens que eram os profetas. Asherá era adorado por Jezebel, a esposa do rei Ahav. E ele era devoto de Baal, adorador de Baal. O profeta Eliarro estava justamente lá no Monte Carmelo quando houve esse desafio. E foi algo maravilhoso. Por quê? Já havia mais de 3 anos que não chovia. Houve essa disputa. Os dois grupos fizeram altares com o sacrifício, que era um novilho. E começaram a clamar, todos os dois grupos começaram a clamar, primeiro,
Baal e Asherá. Começaram a clamar para que Baal enviasse fogo do céu e consumisse o novilho. Logo de manhã cedo. Eu quero que vocês observem alguns detalhes. No verso 27, do capítulo 18, verso 27, por volta do meio-dia, Eliarro começou a ridicularizá-los. Isso é um detalhe muito importante. Não se ridiculariza as pessoas por causa de religiões ou de qualquer outra crença, ou de qualquer forma de crença, ou até quem não tenha crença nenhuma. Isso aqui não é Torá, isso aqui não é. Não se ridiculariza as pessoas, não. Isso é transgressão. É transgressão? É transgressão. Eu afirmo sem medo de errar. Isso aqui não se deve fazer. Pode ser a pessoa mais errada do mundo. Não se ridiculariza. Chacota, ridicularizar, isso não se faz. Gritem mais alto, afinal, ele é Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo e vocês precisem acordá-lo. Isso não se faz. A Torá nos ensina. A Torá nos ensina que isso não se faz. Não manteve a santidade do Eterno. Moshe também ridicularizou o povo de Israel naquele dia das águas. Ouçam aqui, seus rebeldes. Eu é que tenho que trazer água para vocês? Vocês lembram disso? Isso não se faz. Você já sabe toda a história, não caiu o fogo do céu, claro, e depois Eliarro clama a Adonai que envie fogo para que todos vejam que ele, somente ele é o Elohim verdadeiro, e o fogo desce e a oferta é consumida. Ele vence os 850 profetas. 400 e 450, 850. Porém, prestem atenção no capítulo 19. Pois no capítulo 19, após você já imaginou a experiência que foi esse evento, gente? Que evento incrível! Uma pessoa desafiou 850 e saiu vitorioso. Uma coisa incrível. Mas, logo depois, no capítulo 19, verso 1, Ahav disse a Izebel tudo o que Eliarro tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Izebel enviou um mensageiro para dizer a Eliarro que os deuses façam coisas terríveis comigo e das piores, se amanhã, por volta deste mesmo horário, eu não tiver tirado a tua vida, assim como você retirou a deles. Vendo isso, Eliarro se levantou e fugiu para salvar a sua vida. Verso 3. Ele fugiu de uma mulher. Mas há pouco tempo atrás, ele era corajoso e desafiou 850 profetas. E agora, ele está fugindo de uma mulher. Assim faz o Eterno. Assim faz Adonai com todos aqueles que se acham alguma coisa. Mas vamos continuar o texto. Logo após estar fugindo de uma mulher, com medo, foge para se esconder. Que detalhe interessante. Ele chegou até Beersheba. Vendo isso, toda a sua vida. Quando chegou a Beersheba, sul de Israel, em Yehuda,
que pertencia à tribo de Jehuda, pertence à tribo que existe ainda, Beersheba. Eliarro deixou seu servo ali. Mas ele prosseguiu por mais um dia para dentro do deserto, até que chegou ao pé de uma árvore de zimbro. Ele se deitou ali debaixo da árvore e orou pedindo a própria morte. Basta, disse ele, agora, Adonai, retira a minha vida. Ora, ele se sentiu tão poderoso depois de ter feito ter participado daquela grande experiência, mas eu volto a dizer, não manteve a santidade do Eterno. Não manteve. E agora está colhendo esses frutos. Nosso querido irmão está falando aqui. Entrou em depressão. Né? Entrou em depressão. Colhendo os frutos. Está querendo até a morte agora. Você vê como uma pessoa se acha alguma coisa? Baruch Hashem. Ele era um homem como nós. Ser humano. Como disse o Yaakov Hatzadik. Um homem como nós. Mas às vezes o ser humano se sente muito mais do que um ser humano feito de barro. Às vezes o ser humano acha que nunca vai morrer. Às vezes ele acha que nada vai atingi-lo. O orgulho, quando sobe ao coração humano, é algo terrível. A santidade do Eterno é isso. A humildade, a obediência aos mandamentos, o respeito ao próximo. O anjo, então, acordou ele. Verso 6. Verso 5. Então ele se deitou debaixo da árvore de zimbro e dormiu. De repente, um anjo tocou e disse: come. Ele olhou e ali, próximo à sua cabeça, estava um bolo feito em pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, se alimentou. Então deitou-se novamente uma segunda vez. O anjo voltou e acordou ele. Acorda, come e beba. Ou a jornada vai ser demais para você. Que jornada é essa, hein? Ele acordou, comeu e bebeu, e pelo vigor da alimentação viajou 40 dias e 40 noites. Até que chegou ao Horeb, a montanha de Elohim. Para onde foi Eliarro? Techuvá. Voltou para o Sinai. Isso é muito parecido com a história de Moshe, que foi ao Sinai. 40 dias, 40 noites. Interessantes. Ele chega ao Sinai, lá na terra de Midian. Mais ao sul ainda de Beersheba, bem mais ao sul, 40 dias e 40 noites. Chegou e foi para uma caverna. Ele foi para a montanha de Elohim, aonde o Eterno tinha entregue a Torá. Ali ele foi para uma caverna, passou a noite, então a palavra, a Davar Adonai, a palavra de Adonai, veio a ele. O que você está fazendo aqui, Eliarro? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso. Falamos de zelo ontem à noite. Tenho sido muito zeloso por Adonai, o Elohim dos exércitos, pois o povo de Israel tem abandonado os teus mandamentos, quebrado os teus altares e matado os teus profetas à espada. Agora eu sou o único que resta. Eliarro está dizendo que só tem ele zeloso. Ele achava que era o único zeloso por Adonai em todo Israel. Será mesmo? Será que ele é o único mesmo? Será que você é o único mesmo? Será que nós somos os únicos mesmo? Claro que não! A mensagem da Techuvá está sendo
difundida nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos. O Eterno está soprando nos 4 cantos da terra. Famílias estão no caminho do arrependimento. Famílias estão voltando para o Eterno. Famílias estão abandonando o sistema pagão. Só eu sou zeloso. Quem disse que só você é zeloso? Quem falou isso? Veja o nível que estava Eliarro. Só eu sou zeloso. Será que só você mesmo é zeloso? Verso 11. A vós, Hakol, a vós, então. Verso 11. A vós então lhe disse, vai, permaneça na montanha diante de Adonai. Que montanha? O Monte Sinai. Mesmo local onde estava Moshe. E nesse momento, Adonai vai passar. Mesma coisa aconteceu com Moshe. Mesma experiência teve Moshe no passado. Adonai passou por ele. Um vento veemente rasgou a montanha no meio e esmigalhou as rochas diante de Adonai. Mas Adonai não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas Adonai não estava no terremoto. A montanha tremeu. Isso também aconteceu lá no capítulo 19 de Shemot. O vento, o terremoto, o fogo. Depois do terremoto veio um fogo. Olha aí, o fogo. Teve fogo também. Mas Adonai não estava no fogo. E depois do fogo veio uma quietude, uma calma, seguida por uma voz. Quando Eliarro ouviu isso, cobriu sua face com a capa, caminhou e parou na entrada da caverna. Então uma voz veio a ele e perguntou, o que você está fazendo aqui, Eliarro? Ele respondeu de novo, tenho sido bastante, agora ele usa bastante zeloso por Adonai, o Elohim dos exércitos, pois o povo de Israel tem abandonado seus mandamentos, quebrado seus altares, matado os teus profetas à espada. Agora eu sou o único que resta e eles estão me perseguindo para me matar também. Adonai disse a Eliarro, volte pelo deserto de Dameseque. Damasco, Síria. Volte por aí. Fora do território de Israel, por fora. Arden. Volte pelo deserto de Dameseque. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei sobre Arã. Tem nada a ver com o povo de Israel isso aqui. Isso aqui são os assírios. Os sírios. Unja também Jehu, o filho de Nimshi, para ser rei sobre Israel. Agora sim. Israel. E unja Elisha, o filho de Shafat, de Avel Mecholá, para ser profeta depois de você. Acabou o seu ministério. Jehu matará quem escapar da espada de Hazael. E Elisha matará quem escapar da espada de Jehu. No entanto, preste atenção, Eliarro. Separei 7.000 em Israel, todo joelho que não se tem dobrado diante de Baal e todo lábio que não o tem beijado. Não só tem você, não. Tem 7.000. 7. Só tem eu. Só tem. Quem disse só tem você? Quem disse? Só porque você esteve lá sozinho, lá no Monte Carmelo, e enfrentou aquilo tudo lá, e foi aquela experiência maravilhosa, o ser humano não é nada. Tudo vem do Eterno. Tudo aconteceu pela vontade de Adonai, pelo poder de Adonai. O ser humano não tem poder nenhum. Esse é o problema das pessoas, que às vezes pensam que são alguma coisa. Pensam que tem algum conhecimento, não tem nada. Quando pensamos ser alguma coisa, não somos nada. Yeshua disse sobre Yohanan Hamatbil, Yohanan imersor, que sempre dizia que ele cresça e que eu diminua. Um homem que nos ensinou a humildade. Ele disse,
eu não sou digno nem de carregar as tuas sandálias. Ele disse isso a Yeshua, sobre Yeshua, eu não sou carregar as suas sandálias. Um homem que através dele não houve nenhum sinal, maravilha, mas disse Yeshua que nascido de mulher não há ninguém maior do que Yohanan. Então tem gente que, através dele, o Eterno se move, faz alguma maravilha, algum sinal, e já se acha que é o rei da cocada preta. Coitado. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Ninguém. Não somos ninguém, gente. O Eterno diz que as nações da terra, Yeshayahu, o profeta, capítulo 40, as nações da terra é como uma gota que cai em um balde. Uma gota, vou desenhar uma gota aqui, pronto. Está meio torta. Mas uma gota que cai no balde. Para o Eterno, as nações da terra é como uma gota que cai no balde. E para saber quem somos, basta você pegar essa gota. Deixa eu fazer uma gota um pouco maior, né? Vamos dizer que a gota é assim. Pronto. A gota aqui. Pega essa gota e divide. Quantas pessoas tem na Terra hoje? 7 bilhões de pessoas, mais ou menos? 7 bilhões ou 8 bilhões. Nem sabemos, né, o número hoje. E nasce gente, morre gente todo dia, mas nasce muito também. Nasce mais do que morre. É pegar a gota e dividir pelos habitantes da Terra para saber quem é você. Vamos dividir por 7 bilhões. Que foi o último censo que um ano e meio atrás que soltaram. 7 bilhões. Divida essa gota aí por 7 bilhões de pedaços. Dividi aqui pela metade. Aqui já dividi para você aqui. Já dividi aqui em quantos pedaços aqui? Não dividi não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Vou dividindo aqui mais um pouquinho aqui, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 pedaços. Agora vai dividindo aí até chegar a 7 bilhões. Você vai perceber uma coisa. Não somos nada. 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 Repete-se o que aconteceu com Moshe, com o povo de Israel nesse mesmo tempo. Vento, terremoto, fogo e principalmente a voz do Eterno. Ele não era o único zeloso em Israel, havia 7 mil. O seu orgulho fez Adonai buscar um substituto. Eliseu. Tudo o que aconteceu no Monte Carmelo foi obra de Adonai, pelo seu poder, e não pelo poder de Eliarro. Adonai fez ele passar por essa humilhação em fugir de uma mulher com medo para que ele entendesse isso. Ele entendeu bem isso. Moshe também entendeu da nossa responsabilidade que temos em manter a santidade de Hashem. Quem somos nós? Para ridicularizar o próximo? Para julgar o próximo? Nosso irmão Yaakov Hatzadik, ele diz o seguinte, quem julga, capítulo 4 de Yaakov, vamos ler essa parte aqui, vamos terminar. Capítulo 4 de Yaakov, Tiago, capítulo 4, verso 7. Finalzinho do verso 6 também. Elohim se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Mas concede graça aos humildes.
Portanto, submetam-se a Elohim. Submetam-se ao Eterno. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Elohim e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Ou seja, purifiquem-se. Façam techuvá. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se, solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Eterno, e ele os exaltará. Irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala mal contra o irmão, ou julga seu irmão, fala contra a Torá, e julga a Torá. E se você julga a Torá, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? O irmão fez a pergunta aqui. Mas então por que ele venha a ser uma das testemunhas? Ora, assim como Moshe teve defeitos, ele também teve defeitos. Ser humano. A Torá mostra justamente isso, que todo ser humano é imperfeito. E esse erro dele no final custou a ele o fim do seu ministério. Porém, o Eterno o escolheu porque veio o coração. Ele escolheu como o representante dos profetas. Como ele não teve livro nenhum, como ele não foi exaltado dessa forma, tendo um livro com o seu nome, é esse mesmo que eu quero. Foi humilhado e aprendeu. E até o final ele ainda viveu ainda um certo tempo, até chegar no capítulo 2. Estamos em 1 Reis, aqui nessa história. Mas ele vai chegar até 2 Reis, capítulo 2. E ele entendeu passo a passo sobre isso. Moshe também entendeu. Tanto que se tornou o homem mais humilde da terra. E são esses que o Eterno escolhe. São esses. Ele não escolhe pessoas perfeitas, porque não existe pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que o amem de verdade. Ele quer pessoas que o amem de todo o coração. E amem o próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. E o ame de todo o coração, de todo o ser, de toda a alma, com todas as forças. E que se arrependam. Moshe se arrependeu. Mas o Eterno não deixou ele entrar porque... Não, Moshe, fica aí mesmo. Você já está num lugar perfeito para eu te encaixar. Para eu te esconder. A leste do Iardém. Nenhum dos dois foram enterrados na terra de Israel para não serem encontrados. Eu gosto muito de encontrar túmulos. Quando eu vou a Israel, eu procuro muito túmulos de personagens bíblicos. É maravilhoso isso, porque é a prova da história bíblica. Eu fico muito feliz quando eu encontro um túmulo. Mas o túmulo de Moshe e Eliarro não está em Israel. Está a leste do Iardém, aguardando aquele dia maravilhoso em que serão as duas testemunhas para aqueles que estiverem, os remanescentes que estiverem, ouvirem o testemunho da parte do Eterno. Ouvirem o testemunho da Torá e o testemunho dos profetas. E depois, Satã também será solto para que possa também levar o outro lado, para que o livre-arbítrio seja perfeito. E Satã sairá
para enganar as pessoas. As mesmas pessoas que ouviram as duas testemunhas. Tomar a decisão. Essa mesma história futura não é uma história nova, é uma história que se repete desde o princípio da humanidade. E a história é a seguinte: coloco diante de vocês dois caminhos, o da morte e o da vida, o da bênção e o da maldição. Escolham o caminho da vida para que vivam. Escolham o caminho do arrependimento, o caminho do amor. Derer ha'ahavá, o caminho do amor. O caminho do arrependimento. Derer ha'teshuvá, o caminho da teshuvá. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Uma ótima semana para todos vocês. Próxima semana nós estudaremos a porção Matot. Que Adonai, se assim, Adonai permitir. Imitse Hashem. Que o Eterno te conceda uma semana abençoada a você, sua casa e toda a sua família e parentela. Vamos, nesse momento, recitar a Birkat Kohanim. E assim finalizaremos esse momento. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Yevarechecha Adonai, veishmerecha, Yair Adonai, panav elecha, vihuneka, Issa Adonai, panav elecha, veyasen lecha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença, derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Hashem, Yeshua, HaMashiach, Adoneinu, Vemosheinu, em nome de Yeshua, HaMashiach, nosso querido Adonai Salvador. Amém. Elohim, Melech Ne'emam. Elohim é Rei fiel. Shavua Tov Lekulam, uma ótima semana para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Baruch Hashem.